Olá, eu faço companhia para você a partir de agora no Jornal Boa Notícia desta sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Na edição de hoje, vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no país. Até o fim da tarde de ontem, o Brasil já tinha vacinado quase 6,5 milhões de pessoas. Mas apesar da imunização, os cuidados de higiene, isolamento e proteção para o combate ao coronavírus precisam ser redobrados. E ainda hoje o JBN vai mostrar para você que mesmo diante de momentos tão difíceis causados pela pandemia no mundo todo, um grupo de profissionais criou um site só de notícias boas. E tem mais, você vai conhecer uma comunidade que acolhe idosos carentes com o apoio da paróquia São Sebastião de Planaltina, no Distrito Federal. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Excelente sexta-feira para você. Nosso muito obrigada pela companhia, a você, devoto do Divino Pai Eterno e toda a sua família. Continue conosco. Agora a gente fala o seguinte, principalmente nos últimos meses, você deve ter cansado de ver ou ouvir tantas notícias ruins na maioria dos veículos de comunicação, né? Com tanta gente preocupada com a pandemia, um grupo de 3 desenvolvedores e uma designer criaram um site, Acredite Você, só de notícias boas. O portal na internet quer ainda reverter o dinheiro da publicidade gerada em doações para hospitais. Vamos ver. Em meio às tantas notícias que são oferecidas todos os dias através dos jornais nas mais variadas mídias, poucas vezes encontramos espaços para as notícias que narram os bons acontecimentos de nossa sociedade. Mas nos últimos anos essa realidade tem mudado. Sites surgiram na internet com conteúdos exclusivamente bons. Portais como Razões para Acreditar e Hora da Notícia Boa contam histórias de superação, bons exemplos e de ações sociais. O recém-criado The Good News Coronavírus reúne as boas notícias em torno da atual pandemia divulgada pelos grandes veículos de imprensa do país. O site Só Notícia Boa é pioneiro no Brasil em divulgar as informações que despertam em nós esperança e nos move para fazer o bem. Criado no ano de 2010, o portal publica uma média de 7 notícias boas por dia, divididas em várias editorias e que contam histórias de superação, avanços nas ciências e iniciativas promovidas para o bem comum. Não existia nenhum portal de notícia boa no Brasil. Eu não tinha em que me comparar, né? Onde procurar alguma coisa semelhante. Então eu fiz um pequeno blog. E esse pequeno blog deu certo e pouco tempo depois ele virou um portal de notícia boa, só que eu não tinha um nome para esse portal, né? Eu já sabia, já tinha ideia, só que não tinha um nome. Um dia eu cheguei em casa, trabalhava numa emissora aqui em Brasília e perguntei para minha mulher, falei, Andréia, você viu, a gente conseguiu emplacar uma notícia boa lá no jornal? Ela falou, Ria, a gente não assiste o seu jornal. Falei, como? Foi. A Lorena, minha filha na época tinha 10 anos, a Lorena não quer assistir o seu jornal, ela tem medo de assistir o pai na TV. Aí fui falar com a minha filha, conversei com ela e aí ela me disse, papai, eu te amo, só que o seu jornal só dá notícia de gente que morre, que mata, que maltrata criança e maltrata cachorrinho. Eu gosto só de notícia boa. E surgiu aí o nome do portal, que vai completar 10 anos agora em agosto. Rinaldo atualmente se sustenta somente com este trabalho de boas notícias. O site conta com todas as etapas de um bom trabalho jornalístico: pauta, apuração, redação e edição. E para seus conteúdos, conta com a colaboração de internautas que enviam sugestões de reportagens de toda a parte do mundo. Olha, o nosso trabalho é um trabalho absolutamente jornalístico. A gente faz o que todas as redações fazem. A checagem, a pauta, a entrevista, a redação. A única diferença é que a gente foca no positivo. A gente não foca no negativo. Claro que para a gente produzir o Só Notícia Boa, a gente tem que ler todos os portais, né, para saber o que está acontecendo.
E a gente também tem que ouvir as pessoas que seguem o Só Notícia Boa, porque elas são nossa grande fonte de pauta. O jornalista admira a criação de outros portais com conteúdos parecidos e alerta para as pessoas, ao se informarem em outros veículos, saibam dosar até que ponto precisam consumir as informações com fatos ruins. Rinaldo afirma ainda acreditar que os veículos que se dedicam a dar somente boas notícias não fogem da responsabilidade de informar sobre os desafios que enfrentamos. Olha, eu sempre digo que nós somos uma opção. As pessoas têm diversas emissoras de TV para assistir, diversos portais de notícias para ler. E é você quem escolhe. Você tem que escolher para que lado você quer olhar do trem, sabe? Eu sempre digo isso, você está num trem e de um lado tem uma paisagem linda, de outro lado está passando por uma montanha escura. Você está nesse trem, você escolhe se você quer olhar para a montanha escura ou se você quer olhar para a paisagem linda. Então, é uma questão de opção. É isso aí, sempre temos escolhas e nesse trem-bala que a gente chama de vida e que passa tão rápido, que venham sim notícias boas e que a gente possa alimentar a nossa alma, o nosso coração com fé e esperança. E agora vamos conhecer a comunidade de renovação de Esperança e Vida Nova. A iniciativa é da Renovação Carismática Católica de Brasília, que acolhe idosos carentes com o apoio da paróquia São Sebastião de Planaltina. A comunidade de renovação Esperança e Vida Nova é um lar de idosos e conta com a paróquia satélite de Planaltina, no Distrito Federal. Inaugurado em novembro do ano 2000, o lugar, que abriga atualmente 36 idosos, nasceu através da oração. Que sentia no coração o chamado de fazer uma obra assistencial, só que estava em dúvida se era para criança ou idoso. E eles colocaram isso em oração, e o Senhor foi dando o discernimento, mostrando, né, pelas situações. Eles foram tendo um discernimento reflexivo, um discernimento espiritual, que o Senhor não queria criança, e sim que eles fundassem ou construíssem um lar de idosos. O trabalho atende 18 homens e 18 mulheres idosas em situação de risco e vulnerabilidade social. Ela oferece abrigo a idosos, né, e na sua maioria eles são assim idosos que não têm família, moram em casas alugadas, quartinhos nos fundos de lotes, por amigos, conhecidos, e que chegam até nós. Muitos deles, né, alguns, claro, têm família, mas tem toda uma história por trás, só tem um filho, ganha salário mínimo, e não tem condições de pagar hoje um profissional de saúde para estar cuidando dia e noite. Então, a maioria é em situação de risco que chega até nós, de abandono. A iniciativa é mantida através da colaboração dos membros dos grupos de oração da RCC Brasília e dos valores arrecadados em eventos de evangelização e convivência fraterna do movimento. Nós recebemos da contribuição, que a maioria é salário mínimo, até 70%, 70% ele contribui com o lar, com a Crevim. E o restante tudo é doação, então eventos, o Rebanhão vem louvar, que acontecia e acontece agora mais de outra forma, né? Então, são esses eventos que ajudam a custear e a manter o idoso morando na Crevim, que é um lar sem fins lucrativos, não tem convênio, a gente vive de doação e com essa parte que o idoso contribui, que não dá nem para fechar a folha do salário mensal, né? A vida de oração move também este lar de idosos, que conta com uma capela onde são celebradas missas, realizados momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e um grupo de oração. A gente trabalha espiritualidade, a gente tem missa, tem capela com o Santíssimo dentro da casa, tem um padre da cidade que nos dá suporte, nos ajuda, é o padre Ricardo, e a gente trabalha essa espiritualidade com eles, tem momentos de adoração, né?
momentos a capela é aberta para todos os servos da cidade, né? Agora tem um pouco de restrição por causa da situação de risco dos idosos, mas nós temos ali Jesus presente 24 horas na Eucaristia, ali na Capela do Santíssimo, né? Neste tempo de pandemia, as atividades da comunidade de renovação e Esperança Vida Nova foram adaptadas para a segurança dos idosos. Todos os 36 residentes e os funcionários do local já receberam a primeira dose de imunização contra a Covid-19. E quem tem familiar, a gente usou muito o contato dele por vídeo, né? O idoso conversava com o idoso através de uma chamada de vídeo, ainda está acontecendo. A gente está abrindo aos poucos a visita de familiares, meia hora, né? Totalmente com segurança, com os EPIs, tudo, álcool gel, medidor de temperatura. Então, a gente está abrindo novamente e estamos trabalhando com a fisioterapeuta, né, com os próprios funcionários que foram fazendo assim, trabalhos de dança, de pintura, porque daí, então, a gente já não tinha como receber os voluntários, né, que vinham de fora para poder fazer esse trabalho. Então, a gente tem que reorganizar toda a estrutura da casa, o dia a dia com o idoso, né, que foi um momento assim que a gente sentiu que eles ficaram muito isolados, tristes. Então, a gente teve que fazer essa mudança, essa adaptação. E quanto à vacina, sexta-feira passada, né, a gente vacinou todos os funcionários e idosos. Recebemos a primeira dose da vacina. Agora a gente fala sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no país. Até o fim da tarde de ontem, o Brasil já tinha vacinado quase 6,5 milhões de pessoas. Esse número, segundo o consórcio de veículos de imprensa, soma a aplicação da primeira e da segunda dose do imunizante em diferentes regiões. Vamos saber agora como está a situação no estado de Goiás. Eu converso com a Superintendente Estadual de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim. Oi, Flúvia, obrigada pela sua participação. Falamos ao vivo agora para todo o Brasil. Eu gostaria que você começasse falando, nesse momento, como está a campanha de vacinação em Goiás. Bom, a campanha de vacinação em Goiás, assim como no restante do Brasil, nós estamos nesse momento priorizando a vacinação de idosos. Já foram vacinados. Pode continuar, nosso sinal teve um probleminha, mas Sim. Pode seguir? Certo. Já foram vacinados mais de 180 mil pessoas, entre trabalhadores e idosos. E estamos aguardando a remessa de novas doses para a gente continuar ampliando a vacinação no grupo de idosos. Essa remessa seriam de quantas doses? Você já pode falar para a gente em termos de números e dizer quando que isso vai acontecer? Olha, havia uma expectativa de remessa de doses na próxima terça, mas o Ministério nos comunicou ontem à noite que eles estão revendo não só o quantitativo, mas o dia de envio para os estados. Estamos aguardando a confirmação do Ministério da Saúde. Flúvia, medidas de restrição para conter o avanço da Covid foram publicadas após o governo de Goiás classificar 6 das 18 regiões de saúde em situação de calamidade, pelo menos isso até ontem. É isso mesmo? Como é que está essa situação agora? Olha, a situação no estado de Goiás é uma situação muito preocupante, porque nós estamos com aceleração de casos e com altas taxas de ocupação de leitos de UTI, o que mostra, né, a gravidade da doença. Foram ampliados leitos, né, em várias regiões do estado e no dia de anteontem nós apresentamos a todos os prefeitos a classificação dos municípios de acordo com a regional e de acordo com a situação epidemiológica. Nós temos então 6 regiões do estado em situação de calamidade e a recomendação foi manter funcionando apenas supermercados e congêneres, farmácias e unidades de saúde para tentar diminuir a transmissão. A gente está mostrando alguns dados, Flúvia, a nível de Brasil, que mostra uma diferença no número de doses aplicadas de pessoas vacinadas da primeira para a segunda dose e da população em geral.
Isso muda de estado para estado ou esse plano nacional de imunização, só para quem está assistindo a gente entender, ele é feito de maneira igual, o idoso que está lá na casa dele, ainda não tem acima de 80, 85 anos, está nessa angústia, nessa expectativa de receber a vacina, o que dizer, o que explicar para as pessoas nesse momento de maneira geral? Eu já te pergunto, aproveitando para falar de todo o Brasil, porque a gente sabe que você batalha nessa causa da saúde há muito tempo e está sempre aí nessa linha de frente da luta contra a Covid-19. Olha, em relação, a gente sabe que a vacina é a melhor forma de você controlar uma epidemia ou uma pandemia. Isso é fato. Nós precisamos vacinar o quanto antes o maior número possível de pessoas para que a gente possa controlar a doença e, à medida do possível, voltar à nossa vida normal que a gente tinha antes da pandemia. E aí volta a economia, volta a parte social e o que nós precisamos nesse momento é realmente de mais doses. Experiência o Brasil tem, o Brasil sempre foi modelo em campanhas de vacinação, então ele tem a expertise, a experiência. O que nós precisamos é de mais doses para continuar. Não posso deixar de mencionar, Flúvia, infelizmente estão surgindo mais registros de profissionais da saúde com irregularidades na aplicação dessa vacina. As medidas já estão sendo tomadas. Isso, a gente só precisa tomar muito cuidado, investigar muito bem cada situação para verificar se foi realmente uma imperícia, né, uma falha técnica ou se houve um dolo, né, uma má fé, vamos dizer assim. Então, cada caso deve ser muito bem investigado. E agora deixar claro, né, que nós estamos com equipes muito cansadas, estressadas e também pegando voluntários que às vezes não têm experiência na aplicação de vacina e tudo isso pode estar corroborando, né, para que situações como essa que a gente tem visto tenham acontecido. Mas é simples, ao se vacinar, peça para que mostrem a seringa antes e depois da vacinação. Isso o cidadão ele pode fazer de forma muito tranquila. Só para a gente finalizar, Flúvia, deixa um recado para toda a população que está assistindo a gente agora, do tanto que você falou, a vacina chegou, está chegando de forma lenta, mas a gente está num momento complicado e é preciso cuidado e consciência. Esse é o recado mesmo? Fala um pouquinho para a gente. É justamente isso. A vacina chegou, mas ainda não temos uma quantidade suficiente de pessoas vacinadas para controlar a doença. Então, a única forma que a gente tem para controlar é higienizando sempre as mãos, evitando aglomerações e mantendo o distanciamento físico e sempre usar máscara, né? Não deixem de lado essas medidas de biossegurança. Nós temos muitas mortes acontecendo no Brasil nessa segunda onda e, infelizmente, o que a gente vê é uma situação realmente muito pior do que a gente viu no ano passado. Então, que cada um cuide de si mesmo e dos outros. Muito obrigada pela sua participação. Desejamos aí dias melhores, não só para o estado de Goiás, para todo o Brasil e o mundo. Obrigada. Obrigada. E amanhã tem estreia aqui na TV Pai Eterno o programa itinerário espiritual Ciclo da Páscoa. Vai ser conduzido pelo padre Antônio Donizete, com a participação das Irmãs da Copiosa Redenção. Será todo sábado às 14h, durante o tempo da Quaresma e da Páscoa. O objetivo é fazer a Léxio Divina, que é o método de leitura orante da Palavra de Deus, utilizando as leituras que serão proclamadas pela Igreja no domingo. É uma forma muito especial de viver bem o tempo da Quaresma e de celebrar melhor o domingo. Então fica o convite para você, já anota, amanhã, 14h, itinerário espiritual, ciclo da Páscoa. O JBN vai fazer um intervalo rapidinho, nós voltamos já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu Jornal Boa Notícia desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Continua com a gente aqui na TV das Bênçãos do Pai. E agora eu tenho mais um convite muito especial para você, toda a sua família. É o programa Parlatório com o padre Rafael Vieira, neste domingo às 19h.
Tá imperdível, olha aí. No próximo domingo, nós que seguimos uma religião, corremos um risco constante de parecer que tudo que falamos e fazemos precisa ser sério demais. Padre Rafael Vieira conversa com o digital influencer Padre William Coutinho e o cantor católico Cleiton Saraiva sobre a evangelização nos dias de hoje. Poder ter sido para essa pessoa um sinal da igreja do Senhor e poder dar a ela um novo rosto, né? Eu acho que isso vale muito a pena. Se a gente não se inspirar, estudar e pensar para atrair, né, para alcançar os jovens, a gente vai perder os jovens para o mundo. Parlatório, próximo domingo às 19h. Agora a gente fala sobre a saúde da nossa pele. Tá tudo bem aí com você, com a sua pele? Olha, parece uma tarefa difícil chegar ao fim do verão com a pele saudável, mas problemas como ressecamento, manchas e até micoses podem ser evitados com cuidados simples. Esse é o comentário de hoje com a médica dermatologista Aline Longatti. O verão tá aí e nossa saúde exige alguns cuidados específicos nesse período. Ao começar pelo tempo de exposição ao sol, devemos evitar a exposição entre 10 e 16 horas e mesmo assim utilizar filtro solar pelo menos meia hora antes da exposição solar nos períodos alternativos e lembrar sempre que esse filtro tem que ser de boa qualidade e ser reaplicado a cada 3 horas. O repelente também deve ser lembrado, aplicação 30 minutos após o filtro solar. Um período de muitas chuvas, aparecimento de dengue, muitos insetos, então precisamos evitar também essas doenças. Agora, em relação à alimentação, o que eu falo para vocês? Nosso foco é a hidratação. Um adulto jovem deve consumir em média 2 a 3 litros de água por dia. Claro que precisamos ter um cuidado redobrado nesse período com crianças e idosos que têm uma tendência maior à desidratação. Escolha por frutas mais suculentas como melancia, melão. Devemos evitar alimentos de difícil digestão, como carnes gordurosas, frituras. Atenção a muitos alimentos que podem estragar facilmente, porque com as altas temperaturas, muitos alimentos se perdem. Então, o risco de gastroenterites, infecções intestinais. Muito importante também, para quem tem ar-condicionado em casa, fazer a limpeza dos filtros, Porque se não tiver uma boa manutenção, o aparecimento de alergias respiratórias, rinites, aumenta muito nesse período também, pelo uso em maior escala. A escolha por alimentos frescos, mais leves, uma boa hidratação, cuidados também com a proteção, além do filtro solar, que eu disse anteriormente, deve ser aplicado meia hora antes da exposição solar e reaplicado a cada 3 horas. Se tiver uma exposição maior, mesmo nos períodos de sol mais ameno, antes das 10 horas da manhã e após as 16, devemos usar aquelas blusas com fibras de proteção solar, bonés, ficar embaixo de barracas, ter todo cuidado. Com a nossa saúde agora é muito importante. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque agora há pouco a gente convidou você para acompanhar o programa Parlatório, mas eu não posso deixar de mandar os parabéns em nome de toda a equipe da TV Pai Eterno para o Padre Rafael, aniversariante do dia. Padre, muitas bênçãos para o senhor, muita saúde, alegria e proteção sempre, é o que todos nós desejamos. E vamos encerrar o Jornal Boa Notícia de hoje com imagens de um casamento que foi celebrado de forma diferente, em Libras, a língua brasileira de sinais. Até mesmo os noivos surdos foram surpreendidos por esse gesto de acolhimento do sacerdote. O casamento foi realizado no último dia 10 de fevereiro, após ser adiado por conta da pandemia. A cerimônia foi na cidade de Lagedo, no Pernambuco. E o padre Aloísio Ricardo Aleixo deu uma aula de sensibilidade e inclusão. Detalhe, o padre tem 14 anos de sacerdócio e foi evangelizado por uma pessoa surda. Já os noivos, Adriele e Adalberto, também são professores de Libras. Com essas fotos de muito amor, eu me despeço de você.
A gente se vê amanhã aqui, nesse mesmo horário no JBN de sábado, se assim Deus quiser. Tchau!